E aí, meninas, meninos, amigos, parentes. Bom, eu tô recebendo vários áudios hoje, principalmente sobre os últimos acontecimentos, né, em plena pandemia, né? É, a nossa cor ainda sofre, né, diariamente os ataques do homem branco, né? E aí eu gostaria de colocar alguns posicionamentos aqui que eu acho relevante, né? E eu sei que tem pessoas que irão discordar de algumas coisas que eu vou dizer aqui. E eu até gostaria que, se discordar, que as pessoas viessem falar diretamente comigo, né? Quem me conhece sabe muito bem que as minhas falas elas não têm curva, né? Elas são muito retas e diretas, né? E essa minha característica eu adquiri aos longos dos anos, com várias experiências na minha vida, né? Então eu sou uma pessoa muito direta, sincera até demais, como dizem por aí, né? E, bom, é aquilo. Sou uma professora, sou uma bacharel em direito, uma pedagoga e acredito que não só pelo estudo, mas principalmente pela experiência que eu tenho, ensinamento que eu tenho aqui dos meus pais, eu aprendi que nós devemos ser muito sinceros com tudo que a gente fala e a gente faz, né? Que as nossas palavras elas têm que estar de acordo com as nossas ações. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que bato de frente mesmo, né? E faço isso não só por mim, faço isso principalmente pelas pessoas que já passaram, pelos meus ancestrais e por aqueles que ainda virão, né? E por aqueles que estão aqui e não têm voz para falar, infelizmente. Então, a dor do meu irmão, ela dói em mim também. Então, quando eu vejo um negro sendo assassinado, principalmente por aquele que deveria defendê-lo, né? E paga impostos para isso, né? Para poder ter essa segurança, para que o Estado proteja e o Estado não protege, muito pelo contrário. E vejo isso crescendo diariamente, eu falo, peraí, para aí, vamos parar tudo porque alguma coisa está errada, né? E eu percebo que aqui nós fomos educados, principalmente, para fazer isso aqui, ó, baixar a cabeça, né? E sempre aquela questão de vamos deixar isso para lá, não vai resolver, a gente vai entrar numa briga, não vamos discutir. Então, essa passividade, né, ela faz com que quem está aqui em cima permaneça batendo, batendo, massacrando, pisando em quem está aqui embaixo. E quem é que está aqui embaixo, né? Quem está aqui embaixo somos nós, povo negro, povo sofrido, povo da periferia, né? Então somos nós que sempre vamos estar aqui. E nós temos que pensar que o nosso lugar é aqui. Onde já se viu você querer alcançar outro patamar? Onde já se viu você querer ter acesso a um lugar que sempre esteve o homem branco? O Brasil é o único país que ainda, infelizmente, ele separa o homem negro. Ah, eu não sou negra, eu não sou preta, né? A terminologia correta, preta, preto. Não sou. Eu sou moreno, mulata, moreninho, moreninha, né? Mas negro, preto, isso não. Por quê? Por que isso foi já incutido, né? Desde quando a gente nasce, essa falta de identidade aqui no Brasil, principalmente. Para que você não tenha consciência da sua classe, da sua cor. Para que você não tenha consciência, e sem consciência a gente não luta. Sem consciência, a gente simplesmente fala, peraí, essa briga não é minha, essa briga é do povo preto, é do povo que tá ali, ó, na época da escravidão, né? Até porque na nossa educação, o que a gente aprendeu sobre os nossos ancestrais sobre a África? A gente só aprendeu que eles foram escravizados, né? Que o Brasil foi descoberto. Oh, que legal, o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi explorado, né? O Brasil não foi sugado. Tudo que tinha de riquezas aqui não foi tirado da gente, né? E para que o preto?
presta, serve. Pô, é linha braçal para manter o homem branco aqui. E isso sempre foi incutido. Então, quando eu vejo um preto, um homem da periferia sendo assassinado, uma mulher da periferia sendo assassinada, eu penso que, alguma fez, aprontou alguma coisa, não é à toa, ninguém morre à toa, não é assim que eu penso? Agora, e o tratamento deste homem preto, dessa mulher preta, independente do local onde ele esteja? Como que é? É com sabe, gentileza, educação, respeito, ou é com truculência? Como que funciona, né? Então, assim, quando o próprio preto também ele age de acordo com o que o Estado manda, quando o próprio preto olha para um preto e fala, é delinquente, deve ser bandido, deve ser da vida louca, né? É isso. Nós estamos em pleno século XXI, onde você tem que ficar reafirmando que não é vitimismo, que não é mimimi, quando de 10 jovens negros, né, assassinados, a maioria desses 10 jovens negros assassinados são inocentes. Quando você percebe que um homem negro, preto, ele é tratado de uma maneira diferente daquele homem branco. Como que é o enquadramento num Alphaville, num Jardins, uma classe alta? Como que costuma ser? Pois não, bom dia, boa tarde, por favor, por gentileza. O senhor, a senhora poderia fornecer o seu RG para uma averiguação? É dessa mesma maneira que um preto, uma preta, é abordada na periferia ou em outro local que seja? E quando nós estamos vendo isso e estamos calados, por quê? Esta eu acho que é a pergunta mais necessária neste exato momento. Por que eu vejo um preto, uma preta, um irmão, uma irmã sendo pisados, chicoteados, e chicoteados na palavra, chicoteados nas ações, e eu sou omisso? Por quê? Porque o homem branco ele não está. Pode ter certeza que o homem branco está muito unido. Ele está unido no capital. Ele está unido em algo que você não tem acesso, a educação. Porque a educação do homem branco não é a mesma educação do homem preto. Você pode ser um preto mais clarinho ou mais escuro, mas você não deixa de ser preto. Preta. Você é periférico, sim. Então isso não é para você se diminuir. Isso é para você ter a sua identidade valorizada. Isso é para você se importar. Quando você tem amigos que falam para você, eu não gosto de política, eu não gosto de me envolver em certos assuntos, é preocupante. Martin Luther King dizia isso. O que nos preocupa não são os maus, é a omissão dos bons. Ontem eu tinha uma discussão com meu pai sobre isso. Meu pai já sofreu racismo aqui em São Paulo por 2 vezes e as 2 vezes ele abaixou a cabeça. E aí eu falo para ele, então, você baixou a cabeça. Se fosse com uma de suas filhas, você também teria baixado a cabeça? Será? Se baixar a cabeça é o que nós precisamos fazer em pleno século XXI? Em pleno século XXI, onde nós estamos vendo o discurso de ódio sendo incutido, onde nós estamos vendo nossos jovens tendo um pensamento de branco, onde nós estamos vendo os nossos jovens ter um discurso de branco, esquecendo que o alvo está em suas costas e no seu peito, nós temos que continuar submissos.
nós temos que nos calar diante das covardias? O que está acontecendo nos Estados Unidos é um grito de basta, de chega. Gritamos socorro todos os dias. Esse socorro nós vemos todos os dias quando tem um breno assassinado, quando tem uma negra assassinada, que seja pelo feminicídio, que não seja pelo feminicídio, não é modinha, não é mimimi. Nós temos uma lei que está lá no Código Penal. Racismo é crime. Agora, o que me surpreende mais ainda é que poucos negros, poucos pretos têm coragem de registrar um boletim de ocorrência por racismo. E quando chega para registrar esse boletim de ocorrência, na maioria das vezes os delegados registram o quê? Injúria racial. Por que injúria racial? Porque injúria racial você paga alguma cesta básica, paga ali uma fiança e você tem a liberdade. Você não vai para trás das grades, porque racismo é crime inafiançável. Não vem com essa de dizer que o racismo só pode ser enquadrado se estiver em um grupo. Não, porque nós não somos, eles são covardes, eles não batem na gente em grupo. Eles esperam a gente covardemente estarmos sozinhos para isso. Quando você entra numa loja, você não é atendido na mesma cordialidade que um branco. Quando você vai atrás de uma vaga de emprego, tá lá, boa aparência. O que é o boa aparência? Você nem por que você veio para esta seleção de emprego? Tava escrito já lá, boa aparência. Você é preto, você é preta. A vaga não é para você. Vamos começar a entender o que significa o racismo. Quando você é o único negro, como eu já trabalhei sendo a única negra numa repartição bancária, e já fui confundida com a diarista, com a faxineira, sem problema algum. Como eu sempre falei, eu sou filha de uma diarista. Porém, naquele exato momento, por que eu fui confundida como a menina da limpeza? Porque eu tenho olhos verdes, azuis, porque eu tenho cabelo liso, preto? Não. Simplesmente porque o racismo está enraizado no nosso país. E quem nega ver isso é tão racista quanto. E quem não luta pelo seu irmão, pela sua irmã, é tão racista quanto. Porque você acredita que a sua missão está deixando você num patamar confortável. Porém, você está dando mais abertura ainda para que quem esteja aqui massacre você, os seus irmãos, os seus filhos, os seus parentes e ainda reafirma: aqui não é o seu lugar. Então, nós precisamos começar a lutar. Você começa essa luta, não é só saindo na rua gritando, quebrando tudo, que isso dá vontade. Você começa essa luta principalmente quando você tem a consciência do que é ser negro, a consciência de estudar, a consciência de você ir para cima se rebelando contra um sistema racista, quando você coloca os seus em primeiro lugar. Então, essa consciência de classe, essa consciência de raça, ela é extremamente importante neste exato momento. Porque em pleno século XXI, você tem que ficar aí reafirmando, é cansativo, né? Eu sei que é cansativo. Cansa, estressa, mas é necessário. Então, esse recado eu estou dando exatamente para os meus amigos e até parentes que não se veem como negros, que ficam com discursos do branco, que fala que o negro, quando está brigando, lutando pelos seus direitos, ele está se colocando como vitimismo, que ele está querendo se aparecer, que ele não tem capacidade, então por isso que ele está ali lutando por uma cota. A cota, eu posso falar para vocês que eu já fui contra. Eu tive que
dar aula na Educafro para aprender o porquê que ela é um mal necessário? Enquanto eu não tiver uma educação de qualidade de uma criança da periferia igual a de uma criança lá do Jardins, enquanto não estivermos neste mesmo, e não só na educação, tá? Em cultura, em acesso à tecnologia, eu vou ter que me contentar com as cotas. As cotas é um pedido mínimo de desculpa por todos os anos que o negro foi impedido de ter acesso à educação, por todos os anos que o negro não pôde ter a sua entrada dentro de uma instituição educacional. Então nós devemos ter essa consciência. Quem consegue ainda ter acesso a uma universidade não é porque ele está tendo privilégios, é porque simplesmente ele teve que ralar muito para conseguir chegar ali naquele patamar e rala diariamente, que a luta do negro são todos os dias. Nós hoje estamos enfrentando uma pandemia que está atingindo pretos, brancos, índios, amarelos. Só que esta luta de sobrevivência, essa luta pela economia e pela vida, nós enfrentamos ela diariamente, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe. Então, experimenta um pouquinho pensar como é a vida de um negro neste país. Não só neste país, no nosso planeta. Porque milhões de pretos, de pretas estão sendo assassinados diariamente. Anota isso e começa a se posicionar. Para de ser covarde. Aqui não é para covardes. Nós agora precisamos de pessoas para lutar. Lutar por você, lutar pelo próximo. Ou você se une nessa luta, ou você pode ter certeza, assume logo quem você é. É isso aí, meu recado de hoje.